Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio, natural do Rio de Janeiro, capital, apaixonada por Grace and Frankie, família real britânica e corrida, escritora por profissão e esposa nas horas vagas, Larissa Rinaldi. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Larissa na fila do brilho? Eu amei a apresentação. Oi, Bárbara. Oi, pessoal, imigrantes. A Bárbara já falou tudo. Eu sou do Rio, eu moro em Nova York desde 2018, vai fazer 5 anos agora em setembro. E na fila do brilho, eu só que estou tentando aprender a fazer a maquiagem, né? Que eu sou millennial, então a Gen Z tá aí tudo maravilhosa, né? Sabe fazer os trem tudo. Eu tô tentando ainda, mas tamo aí. Ai, gente, nossa, que ótima referência, né? Porque a gente passava o quê? Sombra prata, né? No... Entendeu? Eu ainda sou da época que a gente fazia os olhos pretos. Verdade. Atenção para os olhos pretos, entendeu? É. E eu parei lá. Mas estamos aí. A gente se adapta ao TikTok. Alô, maquiadoras e professoras, vem nos ensinar aqui que a gente tá aceitando. Nossa, super, imagina uma live com uma. Eu tenho uma festa anos 80 para ir. Não sei por onde começar a fazer a maquiagem. Olha, eu já fui em uma e eu nem me preocupei com a maquiagem. Eu peguei. Ai, eu não queria gastar com fantasia, com nada. Coloquei uma calça jeans, tipo skinny, que eu já tinha uma jegging, né? Que é aquela legging Uhum. jeans. Peguei uma camiseta branca do. Que eu sou divorciada, né? Que é chique falar isso. Então, peguei uma camiseta do meu marido na época. Camiseta branca, mais larga. Tava meio frio, eu tinha uma jaqueta. E a única coisa que eu comprei, que eu uso até hoje, era um lencinho. Que eu coloquei no pescoço e que hoje em dia eu uso bastante no cabelo e tal. Foi isso. Fui Cool. básica, não me senti que eu tava fantasiada de coisa que ia ficar parada no meu armário. E às vezes dá uma carregada no olho, talvez, né? Um batonzão vermelho, pronto. Mas é que eu gosto de me sentir que eu tô fantasiada. E tem um Ah, milhão de coisas no meu armário. Eu moro em Nova York e não tem muito armário. Mas o é que sobra é de meio coisa, meio fantasia, assim, tal. Eu pensei num brechó. Conseguir alguma coisa isso. bem anos 80. Eu tenho uma blusa, só que ela é preta, que ela é aquele, sabe? Com Aquele sombrão, né? Tipo Xuxa. ombrão. Exato. Ai, Xuxa. Minha vida todinha. Então, mas ela é preta, não tem a menor graça. Então, ou eu compro tipo um colete brilhoso para botar por cima e uma calça legal, ou eu vou apostar num vestido muito legal. Não sei, Ai, mas amiga, vou num qual? brechó achar alguma coisa. Bom, indo lá pro comecinho, então, o que que foi que te levou a sair do Brasil? Então, menina, eu até escrevi isso outro dia, né? A pessoa que é escritora. Uma tia minha me disse que uma vez, quando eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, eu falei que eu ia morar fora do Brasil. Com 19 eu fiz intercâmbio em Londres, e daí foi uma escolha, eu escolhi a cidade, eu escolhi tudo. E agora, quando a gente veio em 2018, não foi bem uma escolha minha, né? Porque minha esposa foi transferida. Então eu meio que vim acompanhando ela. Mas eu acho que eu coloquei mais pilha do que ela, assim, porque ela recebeu a proposta e ficou meio, né? Ai, não sei, não sei, não sei, não sei. E eu falei, não, vamos, vai ser ótimo, vai ser incrível. É Nova York. Se você não consegue se fazer lá, né? If you can make it here, you can make it anywhere. Uhul, vai ser mara.
desce do avião, cai do cavalo. Mas assim, é uma história para daqui a pouco, mas eu que botei pilha, assim. Nunca sonhei em morar em Nova York, especificamente. Estados Unidos, para mim, é o que existe entre Nova York e Los Angeles, né? Que são os subúrbios, Uhum. aquela coisa que é diferente da onde eu moro. Achei estranho, assim. Eu sempre morei em cidade grande, mas aqui é o centro do mundo, né? Então é diferente a relação. Eu morei em São Paulo antes de vir para cá, que já era diferente do Rio, né? Porque o Rio é muito mais bairrista, ele é muito menor, ele é muito mais acolhedor, em um sentido muito menos diverso, tem muito menos diversidade e tudo mais. São Paulo não, já tem muito mais diversidade, já é muito maior, já tem o Brasil inteiro, já é mais frio, já tem mais prédio, já é mais selva, assim. Mas nem se compara. Quando eu cheguei aqui, foi porque aí é o mundo inteiro, né? Tipo, todas as pessoas do mundo estão aqui, todos os sotaques do mundo estão aqui, né? Todas as nacionalidades, para você ter uma ideia, se falam mais de 180 línguas nas escolas de Nova York. Caramba! Porque são essas pessoas que são nativas de outros lugares, ou são primeira geração, né, como eles chamam, que são filhos de imigrantes e tal. Então são muitas culturas. E aí, o que é a adaptação, né, que eu fui de Rio para São Paulo, que já deu um baque, já achei estranho, já saí muito da minha bolha, porque o colégio eu fiz a vida inteira num lugar só, aí que era mais ou menos, né, o pessoal do curso de inglês. Aí quando eu fui para a faculdade, abri um pouquinho, mas não muito. E aí quando eu fui para São Paulo, aí saí da bolha de verdade, né? Conheci gente do país inteiro. Acho que eu nunca tinha conhecido, sei lá, ninguém do interior de São Paulo. Aí eu cheguei lá tipo, tinha muita gente do interior de São Paulo. E, enfim, de outros estados, né, e tal. E aí foi bem diferente. E aí quando eu cheguei aqui, e eu precisei me adaptar a São Paulo, né? Ao clima, às pessoas, ao ritmo de vida, que era diferente e tudo mais. E quando eu cheguei aqui em Nova York, foi isso multiplicado por 1000, né? Sei lá, 10ª potência, porque são pessoas do mundo inteiro. E aí você fala, puta, não, eu estudei inglês a vida inteira, já morei em Londres, tomara. Só que aqui o inglês não é o inglês, tipo, normal. É o inglês do chinês, é o inglês do indiano, até que não tem muito, mas, sabe, tipo, da galera que veio pra cá. Então é um outro sotaque. E o pessoal daqui fala muito rápido também. Então deu uma assustada, assim, sabe? Então foi. Nem sei, você nem perguntou isso, né? Já sei falando. Eu gosto de falar, eu já tive podcast, eu gosto de falar mesmo. Eu vou chegar nesse ponto depois. Então, essa escolha do país e da cidade foi feita para vocês, né? Então, foi o trabalho que já chegou para ela e falou: tá aqui, Marcela, pronto, você vai para cá e é isso. Exato. Tipo, a empresa é de Nova York, tem uns sócios brasileiros, né, que são do Rio e tal. E enfim, ela foi trazida para a sede, né, que é aqui. Bom, e como foi para você estar em Nova York com o visto de esposa? O que Gente, afinal então, é esse visto e como é que funciona? eu cheguei aqui, aí eu comecei a falar, né, gente? Eu cheguei aqui nem esposa, eu vim com visto de esposa, falaram para eu patentear o termo visto de esposa. Mas eu não sei como é na Austrália, mas aqui tem muita gente que vem transferida, pessoal de tecnologia ou engenharia no Texas, tecnologia aqui em Nova York, publicidade também, financeiro e na Califórnia muita gente mais de tecnologia mesmo. E o que acontece? As empresas, quando transferem o funcionário, tem alguns tipos de visto que as empresas podem patrocinar, né, para o funcionário. Só que o visto da família, né, é sempre o 2. Então, tipo, a minha esposa é um L1, eu sou L2. Pode ser um O1, né, a pessoa transferida, e a esposa vai ser O2, ou o marido. Porque tem maridos também, mas a grande maioria é a esposa.
Enfim, e aí hoje em dia eu me apresento, tipo, eu vim com visto de esposa, eu já, né, já tava perdida antes, com visto de esposa eu fiquei mais perdida ainda, porque o que significa ser uma esposa, O que né? Porque você faz? Eu sou esposa. exato, você não é mãe, porque mãe as pessoas entendem, sabe? Tipo, o que você faz? Sou mãe full time. Pô, legal, você fica em casa, você cuida das suas crianças, você tem suas tarefas e tal. O que você faz? Sou esposa. Nada, porque eu sou esposa. E aí, enfim, eu podia trabalhar, mas tem que pedir uma autorização específica para trabalhar. Então demora um tempo para você poder. Hoje em dia mudou já, tá? Mas antigamente demorava. E tem umas que não podem trabalhar, tem uns vistos que não podem trabalhar. Então ficam as esposas nesse limbo de ser uma esposa imigrante, porque elas não podem fazer nada. E mesmo quem pode, chega aqui e não. Tipo, eu mudei de carreira, por exemplo, eu era produtora de cinema no Brasil. E eu sempre quis escrever, era meu sonho da minha vida. Então, eu tive que fazer essa transição de carreira. E muitas outras também falam: eu trabalhava no corporativo, agora eu vou empreender. Então, a gente fica nesse limbo um bom tempo até se descobrir. E aí, minha filha, aqui já tem toda uma indústria da esposa, entendeu? Tem psicóloga de esposa, tem coach de carreira de esposa, é sério. Caramba. Tem mentora de empreendedorismo de esposa, porque são mulheres que passaram por isso, Uhum. né? Tem algum tipo de formação que faz sentido, tem gente que é, enfim, psicóloga, tem algumas formações que são relacionadas a desenvolvimento, né, de outra pessoa. E aí a gente tem, né, tem esse empreendedorismo que fica em torno da profissão esposa. Porque ajuda os seres humaninhos que chegaram, estão no limbo, não sabem o que fazer. Aí, cara, aí você fica em depressão, porque você não tem o que fazer, você não tem amigos, você não conhece ninguém. Tipo, tudo que você sai para fazer é em volta de outro ser humano que não é mais você, porque, né, você não conhece ninguém. Então, a pessoa tem amigos no colégio, no trabalho. A pessoa tem um evento do trabalho para ir e você é convidado. Então você vive meio aqueles meses ali, de 6 meses a um ano, mais ou menos, que leva pelas minhas pesquisas, porque eu também já falei com várias esposas, que leva ali você no limbo. E aí você perde um pouco da identidade, né? Eu perdi um pouco da minha identidade no sentido de. Calma, apareceu uma mensagem aqui que eu have run out of free disk space to save local backup. O que eu faço? Clica OK aí. Porque vai salvar aí? A gente espera que sim. Tá, porque tem. Ai, meu Deus. Você quer parar e Não, começar de bora aí. novo? Não, dá Então tudo tá. certo. Calma. Então, aí a gente fica no limbo. Eu fiquei no limbo. Foi o que eu, tipo, quando eu apresentei meu livro, eu falei: no Brasil eu era produtora, eu tinha uma profissão, eu era filha, eu tinha amigos de 10, 15 anos, e aqui eu era só uma esposa, sabe? E aí tem esse empreendedorismo que roda em volta né, dessas pessoas, e são muitas, assim. Eu já conversei com mais de 50 e eu sei que existem mais, cada ano chega mais gente. E são empresas que, assim, eu não sei o que as empresas poderiam fazer, sabe, de diferente por nós. Mas já que ninguém está pensando em nós, então a gente está pensando, sabe? Tipo, nós estamos tentando suprir essa carência de alguma maneira. Então, profissionais estão se especializando nessas pessoas, nós. Porque afinal também o sucesso da esposa, né, nesse quesito aí, é também uma grande influência no sucesso da outra pessoa em ficar no país ou não, né? Porque tem que trabalhar como um time. E se a esposa ou filhos, né? Quando se tem filhos e vai também, se os satélites, como você colocou ali,
Se os satélites não estão funcionando bem, cara, você tem que ser muito egoísta para falar, não, vamos ficar aqui também. Tem que ser uma decisão do time, né? Então, por que as empresas não estão, né, cuidando de todo o ecossistema ali, não só pensando no funcionário? Ah, eu ainda deixo você trazer sua família, né? Tá aqui os vistos, a gente ajuda e acabou. Enfim, plano de saúde e tal. Mas se você for parar para pensar, nenhuma empresa assim que eu saiba, tá? Tem um plano específico de adaptação para o funcionário também, né? Ele tem. Algumas empresas têm mentores, tipo, a minha esposa tem um mentor e tal, mas não tem um acompanhamento, sei lá, psicológico, alguma coisa, né? Uma pessoa que fale só sobre essa questão de adaptação, não só cultural, mas no trabalho também, porque o trabalho também fica diferente, mesmo sendo dentro da mesma empresa. E algumas pessoas não vêm dentro da mesma empresa, né? Tipo, elas recebem uma proposta no Brasil para trocar de empresa para vir morar aqui. Então, eu acho que realmente ainda não existe dentro dessas empresas um programa, né, para cuidar dessa adaptação. E aí, os empreendedores que estão aí fazendo o nosso. Bom, a vida profissional no Brasil já não estava das melhores, né, antes da mudança. E aí, com a mudança, ela piorou para depois melhorar? Como é que foi? Eu acho que sim. É que no Brasil nunca pensei muito no que eu ia fazer. Eu fui fazendo, né? Que é mais ou menos como acontece com todo mundo. Não sei. Tem gente que nasce sabendo o que quer fazer da vida. Eu não nasci, Eu ou também pelo não. menos eu não acreditava que eu podia ser escritora. Eu tinha várias questões de que isso não era profissão, etc, etc. Então eu fui fazendo o mais próximo possível com a vida artística que eu gostaria de ter. Então, eu fui produtora de cinema, de publicidade, por 10 anos. Antes eu trabalhei com longa e depois com publicidade. Então, meio que aconteceu, assim. Minha tia trabalhava numa produtora no Rio, e aí ela me apresentou umas pessoas. E aí, quando eu decidi ir para São Paulo, eu conheci outras pessoas e fui fazendo. Nunca pensei muito, assim. Na minha faculdade de jornalismo, que não é para fazer o que eu faço, né? O que eu fiz, no caso, eu queria escrever, mas eu também queria muito sair de casa. E aí aconteceu de produção me dar essa liberdade financeira, assim. E aí eu fui para São Paulo. Cara, a publicidade é uma carreira muito louca, assim, né? De você não ter muito horário, não tinha, né? Assim, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas não tinha. E eu fui para São Paulo porque eu fui estudar roteiro. Olha as ideias. Eu falei, não, Uhum. vou ser só produtora enquanto eu tô estudando roteiro e tal. Aí me formei em roteiro e comecei a mandar, né, minhas coisas de roteiro para todo mundo e tal. Mas demora, né? Toda profissão para você se estabelecer demora. E enquanto eu estava tentando o roteiro, eu me estabeleci na produção, que foi mais fácil, eu já tinha mais experiência e tal. E aí, quando a gente decidiu mudar, foi muito louco, assim, porque, tipo, eu não parei de trabalhar até, sei lá, uma semana antes da gente se mudar. Você tem uma noção? Porque a gente casou e tal, né? E aí eu fui escolher o vestido de noiva. Eu fui na loja e tal, sozinha, tipo, 2 da tarde, sei lá, de uma segunda-feira, porque eu ia filmar às 5 da tarde, né? Eu ia virar a noite filmando. Então eu fui, vi 6 vestidos, gostei de um, falei, tá bom, vou levar. Ela falou, como assim? Eu falei, assim, ué? Como Não é não é assim. assim? Aí ela, mas, né, não vai ter uma indecisão e tal? Eu falei, não, gostei desse, cabe direitinho, ó, tem que trabalhar, minha filha, não dá pra ficar aqui o dia inteiro. Não quer nem um champanhe? Não, é linda, você não entendeu. Vambora. E aí ela mandou pra costureira e tal, aí eu cheguei na costureira, tipo, a mesma coisa, tipo, cheguei aqui, ó. E qual que é o sapato que você vai usar? Ai, não sei, bota aí um saltinho assim, né? Não sei o que ela. Mas como assim? Eu falei, gente, só vem.
que são as pessoas que casam? Elas são todas, tipo, elas não trabalham, elas só vivem, elas param a vida delas Vira projeto, né? para fazer o projeto casamento? Eu falei, not with me. E, enfim, meu casamento foi super simples e tal, mas eu tive o meu vestido, que eu achei que era importante e tal. E isso foi até o final, assim. Enquanto eu estava arrumando minha mudança, eu estava, tipo, no set de filmagem, fazendo, né, quando todo o nosso trabalho é antes do ação, basicamente, né? Durante a ação, se faz pouca coisa. Quem tem que fazer é o diretor e os atores. Então, quando dava ação, eu estava organizando a minha mudança, sabe? Enfim, aí eu já escrevia, já tinha minhas questões bem, né, minhas crises de carreira, porque eu nem queria ser produtora, foi acontecendo e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, teve o lance do visto, que eu precisei esperar 6 meses para poder trabalhar. Então, eu fiz o podcast. Aí eu falei, então vou fazer conteúdo. Aí eu fiz o podcast, que eu achei que era mais, como fala? Não sei, que eu não precisava, na minha época, né? Como eu disse, que eu sou millennium, podcast era só voz. Então eu não tinha que gravar meu rosto. Então eu acho que era uma preparação, assim, para estar realmente exposta e tal. Era diferente a relação. E aí, depois que o visto saiu, eu fui trabalhar em clínica de laser e tal. Não sei se vai chegar aí, se eu tô falando muito já. Tá ótimo, vai contando a tua história. Daí eu fui trabalhar em clínica de depilação a laser, fui fazendo outras coisas enquanto eu tava ali fazendo meu podcast, tentar, né, ser uma produtora de conteúdo. Aí apliquei para 1 milhão de trabalhos de produção de conteúdo aqui, enfim. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, putz, agora não sei, agora ferrou. O que eu vou fazer da minha vida? Que agora eu sou esposa, desempregada, não tem trabalho, né? Tipo, não tem. Antes, pelo menos, tinha um objetivo na vida, que era procurar trabalho na minha área, né? Aí na pandemia não tinha. Como que não tem trabalho, né? Aí eu falei, fudeu, ferrou, agora eu não sei mais. Aí isso eu já tinha tido crise de ansiedade, já estava tomando remédio, já tinha voltado para terapia, já tinha feito, os caramba. Aí, na pandemia, eu fiz um processo de life coach com uma mentora de mudança de vida e tal. Foi muito bom. E aí, depois desse processo, eu falei, era meu sonho escrever um livro, né? Então, vou escrever meu livro. Aí eu parei o podcast, eu parei de procurar emprego, parei tudo o que estava fazendo. Tinha um privilégio também, né? Porque, enfim, o emprego estava garantido, eu não tinha que botar comida na mesa, tava tudo certo. E falei, vou escrever meu livro. E aí escrevi, aí entrou um outro processo, né? De fazer realmente, transformar o que era um sonho num negócio que hoje você pode tocar, você pode ler, você pode, né, estar no mundo inteiro. Então, e a escrita sempre foi, né, algo que estava presente na sua vida. Gente, Larissa já escreveu um conto de ficção com apenas 8 anos de idade. Você E aí, acredita? gente, hoje aos 33, residente de Nova York, publicou um livro. Produto da uma, então, clássica que usou a pandemia como palco, assim, para produzir. E já que a escrita teve sempre presente na sua vida, né? Como você falou, você sempre quis escrever e fez o jornalismo, depois foi para o curso de roteiro. Foi fácil escrever esse livro? Ai, que pergunta difícil. Acho que não. Eu achei que ia ser mais fácil, na verdade. Eu virei e falei, nossa, eu já tenho um monte de coisa escrita, quero ver. Aposto que eu já tenho um livro. Aí eu Uhum. juntei tudo que eu tinha escrito e mandei para uma editora e tal. E aí a gente começou realmente a construir o livro, né? Não tinha um livro, tinha coisas diferentes. Uhum. Mas depois desse primeiro rascunho, eu criei a estrutura dele inteira. Eu botei tudo no Excel, que eu gosto de um Excel. E falei, então, calma.
A parte mais importante vai ser eu chegar em Nova York, vai falar sobre essas minhas crises de identidade, de profissão, etc, etc. Mas vai ser um livro sobre todas as vezes que eu saí de casa. Então vai passar pelo Rio, vai passar por São Paulo, vai chegar em Nova York. E a conclusão veio no final, assim, já foi o que saiu hoje é tipo a quarta versão já, né? E a conclusão dele é tipo a realização do sonho que é ele, né? Tipo, que eu... É contando do livro no livro. Exato, uma coisa de metalinguagem, assim, porque eu começo o livro com eu saindo de casa, né, no Rio de Janeiro e tudo mais. Eu queria muito a minha faculdade, mas não tinha suporte, não sei o quê. Então, esse era o sonho já. Já lá, né, 500 anos atrás, nem sei mais. Muitos anos atrás já era o que. 2007 eu entrei na faculdade, a gente está em 2023. Faz as contas aí. Que eu, né, de conta eu tô ótima. Então, tipo, eu queria já escrever, já era meu sonho. Eu não sabia que eu queria escrever um livro, mas eu já queria escrever, já era algo que eu. Né? E eu fui contando todas as aventuras que eu vivi para chegar até o momento de lançar o meu livro, né? Tipo, eu queria, né? Eu precisei me sustentar, então eu fui estudar outra coisa. Aí eu achei que roteiro ia me dar mais dinheiro, por isso eu fui estudar roteiro, né? E ainda acho, entendeu? Que se você quiser ganhar dinheiro com escrita, você fazer roteiro, você conseguir entrar no meio de cinema, talvez seja mais lucrativo a curto, médio prazo do que você ter uma carreira como escritora. Porque uma carreira como escritora demora uns 2, 3 livros, e isso são uns 3, 5 anos, sabe? Então, é um pouco diferente, mas, enfim, no roteiro você vai ter que fazer seu networking, você vai ter que ganhar confiança das pessoas, da mesma maneira como você vai ter como escritora. Então, eu não acho que eu estava errada. Eu só acho que não deu tempo, assim, de me estabelecer como roteirista e tal, em São Paulo, né? E aí, quando eu vim para cá, eu não continuei tentando, porque as salas são todas presenciais, né? Antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, tudo parou, todo mundo parou de trabalhar. E agora estamos voltando com as salas presenciais, sala de roteiro, né? Que eu digo. Então, eu ainda acho que seria difícil para uma roteirista trabalhar de longe, assim. Mas a escrita não, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, o meu livro está em qualquer lugar do mundo, eu posso falar sobre ele em qualquer, né, em qualquer situação, assim. E a partir dele, esse ano, falei, quero divulgar mais meu livro, porque eu vendi para a bolha inteira, todos os meus amigos, parentes, todo mundo tem o livro. Como é que eu saio da bolha? Falei, vou criar um workshop para quem tem o livro. E para quem fala, bota no Instagram, né? Eu já tenho, vou fazer o workshop. E aí eu descobri um nicho que eu não conhecia, que são as empreendedoras que querem também lançar um livro, às vezes é de receita, às vezes né, é sobre a profissão delas, né? Ou às vezes é sobre também a história de vida e tudo mais. Então, agora estou trabalhando, a minha escrita me sustenta porque eu trabalho com essas empreendedoras, ajudo elas a tirarem o sonho do livro do papel, sabe? Caramba, Tudo que eu aprendi esses anos. Que? Nossa, quero falar mais desse workshop. Tem versão online, já que você vamos dizer, pioneira nessa coisa do virtual, porque o podcast também era virtual. Era virtual, era com uma amiga minha que estava em São Paulo no começo, né? Durante a pandemia ela saiu. Aí eu comecei a entrevistar. Como eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu comecei a entrevistar as pessoas sobre o que elas faziam. Aí eu falava, mas por que você entrou nessa faculdade? Mas como é que você veio parar aí, né? Onde você tá? Então, o workshop é online, mas é ao vivo, porque a pessoa. Que como funciona? A gente tem que
tirar uma ideia, né? E aí as pessoas têm muitas ideias. Então tem que ser uma coisa mais, entendeu? Eu dando uma orientação. Porque senão não sai nada. E o objetivo do workshop é que você saia com a apresentação e com o seu arco narrativo, seja ele qual for. Se é um curso online, ele tem que ter um arco narrativo. Se é um livro de receita, ele tem que ter um arco narrativo. Se é um livro de, tipo, você contando sua história, um romance, tem que ter um arco narrativo. Então você sai com esse arco pronto de um projeto. Esse que é o mais difícil, eu acho. É a gente encontrar o projeto que você vai sentar para escrever. Entendi. Porque todo mundo tem muita ideia. Ideia é fácil de ter. Às vezes nem todo mundo tem, mas enfim. A maioria das pessoas que quer escrever tem muitas ideias. Mas difícil é sentar e escrever e realizar. É. Então, queria falar um pouco do podcast aqui, né? Então, você se mudou em 2018, quando o trabalho remoto não era nada popular. E aí o podcast, né, que na época era com a Mila Coutelo, sua amiga, que já era feito dessa maneira remota. Como que vocês pensaram, né, tipo assim, visionária, né, que já conseguiu pensar nessa coisa virtual de se conectar, como que era o processo para vocês na época, e depois você sozinha entrevistando outras, porque acho que naquela época ninguém pensava nisso. A coisa do trabalho remoto era muito essa coisa do freelancer, né? Então, era mais essa parte assim do jornalismo, escrita e tal, mas no máximo um designer que era um freelancer, não tinha essa coisa do trabalho, entre grandes aspas, formal ser remoto. E aí você vai e já lança um podcast logo. Duas aquarianas, né? Você falou visionária, eu tenho a sua resposta aí, porque duas aquarianas. Eu Duas. tava esperando. Gente, ó, deu meia hora de podcast e só agora que a gente vai falar de signo, tá? Tamo indo bem. Ótimo, tá vendo? Ó, duas aquarianas, duas roteiristas. E aí eu já tinha, porque também eu sou uma pessoa que eu tento, né? Já tinha, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um canal no YouTube. Não adianta procurar, já tirei ele do YouTube. Mas eu já tinha falado com a Mila pra gente, tipo, a gente já tinha feito uns vídeos juntas pra falar de Gilmore Girls e tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, Mila, a Mila tinha acabado de ter filho. Então ela tava meio num momento introspectiva também. E ela é casada com o Rafa, que tem um estúdio de música dentro de casa, porque ele é músico. Só que ele trabalha fora, né? Trabalhava na época. Então o estúdio ficava lá, tipo, de bobeira. Aí eu falei, Mila, vamos gravar um podcast. Você grava aí do seu estúdio, eu gravo aqui de casa, eu compro um microfone e tudo que o Rafa falar pra eu comprar, eu compro. E aí a gente grava um podcast sobre mudanças. O nome ia ser De Mudança. Mas aí acabou sendo tudo sobre coisa nenhuma. Porque, não sei. Porque a gente queria falar sobre vários assuntos, talvez. Mas era para falar sobre isso, sobre as mudanças da vida, né? O primeiro foi, tipo, casamento. Então, assim, a gente tinha acabado de se casar. Então, quais foram as grandes mudanças? Aí, depois, sobre mudar para cá e tal. E a Mila tinha acabado de ser mãe. Então, ela estava passando por essa grande mudança também. E aí, quando os assuntos de mudança começaram a diminuir, a gente começou a falar sobre outras coisas que a gente achava importantes, tipo síndrome do impostor, né? Tem um episódio. Você ouviu do Fardo Mulan, que é só sobre síndrome do impostor, que fala sobre a Copa Mundial de Futebol Feminino. Aí a gente, enfim, conversa sobre esse tipo de coisa. Então, acho que virou um podcast feminista, porque somos duas aquarianas feministas, né? Então, meio que foi naturalmente para esse lado, assim. E como eu sou lésbica, também tem alguns episódios que fala sobre a comunidade LGBTQI. Tipo, eu tava aqui quando a primeira parada LGBTQ mais aconteceu. Eu tava fazendo 50 anos da primeira parada. E a primeira parada foi aqui, em Nova York.
Então eu vi todo aquele movimento acontecendo, toda aquela celebração, 50 anos de Stonewall, não sei o quê. Então a gente começou a fazer episódios sobre coisas que a gente achava interessante e que rodeavam o nosso mundo, feminista, gay, etc. Foi bem legal. E como foi a ideia? Foi a ideia que, né, a gente estava separado, mas queria fazer um negócio juntas. Eu tava ali só sendo esposa, né? Então precisava fazer alguma coisa. É, queria um projeto para chamar de meu. E eu tô escutando um podcast no momento, eu tô maratonando. Ontem eu terminei o episódio 18. Eu já sei que o seu episódio. Ou que o seu episódio. Que o seu podcast acaba no 79. Gente, sorry pelo spoiler, né? A Letícia já tinha falado. E aí eu vi nos stories de uma amiga minha ontem que o Dilemas, que é o podcast da Lua Barros e do Pedro Fonseca, anunciou o seu fim, né? O fim desse podcast também. E eu fiquei me perguntando. Como e quando você soube que era hora de parar o podcast? Eu parei quando eu comecei a escrever o livro. E eu soube porque a minha rotina, né? Como eu não tinha, eu era só esposa, minha rotina era em torno do podcast. Então, eu gravava dia X, editava dia Y, publicava, fazia, né, divulgava. E aí eu passei por todos esses processos, né, de mudança e tal. E eu falei, eu tava me perguntando para as pessoas o que elas, né, por que elas faziam o que elas faziam. Eu queria descobrir o que eu queria fazer da minha vida. Eu descobri, então eu vou fazer. O intuito dele não estava mais conectado, né, com a minha vida, com o meu propósito, assim. Então, até hoje em dia eu penso em voltar e falar de escrita, por exemplo, né? Já que é meu mesmo, o público também, o nome dá, né? Total abertura para falar sobre absolutamente tudo e qualquer coisa. Exato. E, enfim, pensei em fazer uma tipo, não foi a intenção no começo, mas como se fosse por temporada. Eu e Mila, primeira temporada, Profissões, segunda temporada, terceira temporada, livros. Não sei, escritoras mulheres. Não sei. Tá embrionário, mas talvez esse ano volte. Quem sabe? Nossa, espero que sim, que eu estou adorando. E é muito estranho, porque eu tava pensando essa semana, né? Tipo, eu falei, tá, vou gravar. E aí eu já me sentia íntima, porque eu já conhecia a voz, né? As piadas que vocês faziam ali, como que vocês funcionavam. E aí eu escutei o episódio sobre síndrome da impostora essa semana, né? E, gente, a gente começou a gravar às 6 e pouco da manhã de sábado aqui pra mim. Eu terminei a pauta ontem, sexta, às 9h30, 10 horas da noite, caindo de sono, porque eu não sentava pra escrever a porcaria da pauta. E eu só tinha o episódio na minha cabeça ali falando, Bárbara, por que você tá procrastinando? Pensa nas 6 perguntinhas. Foi complicado. E fiquei. Essa semana a síndrome da impostora tá pairando muito aqui. Esse daí. Por E aí foi quê? interessante você no episódio já meio assim, tipo, eita, vou ter que responder aqui, né? Será que sou uma impostora? Mas por que a sua? Você tá procrastinando essa semana? O que aconteceu? Pois é, não sei. Hum. Ainda não sei. Eu gosto muito de analisar as coisas, assim. Nem sei, devo ter falado muita besteira em 2018, que, né, no ano do podcast. Você tá me maratonando, olha que coisa maluca de se escutar. Total. Mas eu acho que a gente, né, como mulher, numa sociedade patriarcal, machista, a gente convive com
o que chamam, né, de síndrome de impostora, mas é uma síndrome de cão vira-lata, né? O que eu falo, que falam dos brasileiros, assim, né? Que a gente se acha menos, que a gente se menospreza, que a gente não acredita na gente, que a gente fala mal da gente. Eu acho que toda mulher convive um pouco com isso. Eu demorei muito para entender o machismo e, enfim, né, as questões feministas. Mas quando eu olho para trás, eu vejo todos os diretores que eu trabalhei na vida eram homens e todas as produtoras mulheres, né? Quando eu lancei meu podcast, a maioria dos podcasts eram feitos por homens. Uhum. Tinha o Mamilos, e aí depois começou, durante a pandemia, as mulheres podcasters. Mas antes, não. E eu acho que por ser meio rebelde, né, meio aquariana, eu falava, dane-se, o que não estão fazendo, eu vou fazer, porque eu quero. E ninguém manda em mim. Mas independente da gente ser mais ousado ou menos ousado, etc., a gente convive com uma sociedade que subestima a gente. E a gente, querendo ou não, a gente entra nesse ciclo. E aí a gente, né? Porque querendo ou não, vão pagar mais pro cara. Tipo, não importa quem você é. Você vai passar por isso. E então é complicado a gente se manter, né, sempre motivada, a gente se manter sempre muito firme. E por essas questões, assim, o que dá pra gente fazer é ter um propósito. Garra no propósito. Pensa que vai acontecer coisas que não são agradáveis ao longo do caminho, mas tem que seguir em frente, porque se não seguir em frente, ninguém vem para te resgatar. Não existe príncipe encantado, você pode ter a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo. A jornada é solitária. É você com você, sempre. Ontem eu tive eu tenho uma reunião semanal com uma agile coach do meu trabalho. E aí eu falando pra ela, toquei muito nessa questão da síndrome da impostora, que eu falei que eu tava com um grande incômodo em relação ao sucesso que meu time está tendo no momento. Mas sucesso, tipo, tá tendo sucesso. Tá tendo sucesso, e aí o meu incômodo vem do lugar de... Quando eu entrei em empresas quase 6 meses atrás, são 3 times, e a minha equipe foi a última a ser formada. Então tava assim, na pior, né? Então, sem processo nenhum, por isso que eu entrei, para ajudar. Então a gente, assim, o grupo, assim, tá ruim, nossa, ali tá pior ainda, porque eles foram os últimos. Então a gente batalhou muito nesses 6 meses para chegar onde tá. E agora nós estamos no lugar de sermos usados como exemplo em algumas reuniões, de tipo, olha, o time X tá fazendo tal e tal coisa, tá indo muito bem, né? Que tal vocês tentarem fazer desse jeito? E tem uma mina nova que começou, ela tem acho que uns 2 meses na empresa, 3 talvez. E ela tá fazendo coisas maravilhosas. E que os colegas dela, das outras equipes, os nossos chefes estão pedindo para fazerem igual a ela. Então, tipo, estão nos usando muito como esse exemplo positivo. E ninguém falou nada, mas tem momentos que eu sinto algum ressentimento dessas pessoas para com ela. E aí, por isso que eu estou incomodada com o sucesso da minha equipe. Que, tipo assim, estão sempre usando a gente como exemplo. Ah, porque eles estão fazendo um negócio legal. E aí, tipo, igual quando você comentou no... E aí eu vou ter que te lembrar, né? Quando vocês fizeram o episódio da Síndrome da Impostora, vocês falaram sobre uma fala da Emma
É Emma Watson, né? Emma Então, Watson. Uhum. dela falando que quanto mais sucesso ela fazia, mais ela achava que ela não merecia estar ali. E pra mim foi uma grande caída de ficha. Eu falei, tipo, puta merda. É exatamente isso. Eu só queria estar ali. Eu e meu time existindo e não sentir. E ninguém falou que o nosso sucesso tá sendo ruim e que estão ressentindo. Mas aí eu tô incomodada. Agora eu preciso descobrir por que eu tô incomodada. Então, exatamente, tem que ir no fundo da questão, né? Por exemplo, aqui chorei na terapia essa semana. Porque eu estou, né, no meu processo do livro e tá fazendo sucesso e estamos aí divulgando e, né, não deixo me abater assim, tipo, não vendeu nenhum livro ou não estou em nenhum, né, não fiz nada essa semana, não sei o que. Impossível, eu faço umas coisas toda semana. Mas o que eu quero dizer a gente sempre vai ter um grande objetivo, né? Só que é um passinho de cada vez. E aí, o que eu chorei foi pela questão do ressentimento, assim. Mas se eu fizer muito sucesso, talvez vão parar de gostar de mim, né? Meus amigos vão me abandonar. Se eu for muito dona de mim, quem vai cuidar de mim? Nossa, eu total. É um absurdo. A gente aprendeu a ser dependente emocional das pessoas. E aí todo um sistema que funciona, né? Daí tem o sistema familiar, tem sistema de amigos, tem sistema de não sei quem. E não adianta o Zezinho virar para você e falar: amor, pode fazer sucesso. Eu vou estar do seu lado, vai ser tudo ótimo. Porque é uma coisa mais profunda que você tem que investigar com mais carinho, né? É um processo. E, e aí, minha filha, como é que você vai curar? Você faz o que der para fazer, né? Eu faço tudo. Se vier uma benzedeira aqui que fala que cura, eu vou e faço. Entendeu? Porque cada dia a gente descobre um problema. É que nem passar dos 30. Um dia andou nas costas, outro dia no joelho, aí, entendeu? Outro dia o cabelo tá caindo muito, aí outro dia tá suando sovaco na reunião, entendeu? É um problema. Então, o psicológico, assim, a questão de ser mulher nessa sociedade que é doente, a gente é latino, né? E latinos têm uma coisa familiar muito grande, e a gente é imigrante, então a gente foi embora. Então, tem toda uma pressão de tipo, você me abandonou, você foi embora, você não está aqui, eu estou ficando velho, vou morrer, né? Taranã, taranã. Então, como é que você, dentro desse sistema, aprende que o seu sucesso, você é sua prioridade? Que não importa qual é o seu propósito, mas esse é o negócio mais importante da sua vida. Você não aprende. Você tem que aprender por você. Por quê? O sistema vai te dizer que você tem que ficar com a sua mãe, que você tem que, né, cuidar dos filhos, que você tem que ser uma boa esposa, que você tem... Mesmo que a esposa não fale, o sistema fala. Mas você foi com visto de esposa, para que você quer fazer outra coisa? Deu maior sorte. Não tem que trabalhar. Para que você vai trabalhar? Eu, hein? Então, é o sistema. É tipo, hoje em dia, minhas amigas também, né? Você falou 33 anos, mas eu fiz aniversário, são 34 agora. E minhas amigas todas com a mesma idade e sofrendo a pressão da gravidez. E as mães falando: eu não acho natural não ter filho. Eu não acho nananã não ter filho. Enfim, pressão familiar brasileira sobre ter filho. Eu falei: bem-vindo ao meu mundo. Eu escuto que não é natural ser eu desde que eu tenho 15, 16 anos, né? Que é quando eu saí do armário. E não que eu queira que você sofra, mas é uma merda você descobrir que aquele amor que você achava que era incondicional não é tão incondicional assim. Então você tem que descobrir sua força dentro de você, seu amor incondicional dentro de você, tudo dentro de você.
porque o sistema, ele é contra você. Independente, né? Eu achava, eu sou gay, então eu tenho um motivo. Mas minhas amigas héteros também têm agora. Coitadas, estão sofrendo a pressão da gravidez, e, né? As pessoas que estão fora, são imigrantes. Todo mundo tem uma pressão que vai sofrer do sistema. Então, por isso que a gente tem que se encontrar dentro da gente. Porque se depender dos outros, a gente não faz nada. Nossa, total. E aí, já que você tocou no ponto de desafios aí da gente ser imigrante, queria muito saber quais são os desafios em ser mulher, eu imigrante, aí em Nova York, porque você tocou no ponto latina e eu queria muito saber como que é ser uma mulher latina aí. Olha, questão de assédio, assim, não tem, né? Pelo menos eu nunca vi. Eu vou pouco pra balada, essas coisas. Mas eu acho que a maior desafio que eu vejo é você conseguir respeito pela sua profissão, né? Se você tá em cargo alto, então é difícil. Porque tá todo mundo acostumado com um homem branco, né? No lugar de poder. E aí você já é mulher, e aí você já é latina, aí nem espanhol se fala, que é para piorar a sua vida, entendeu? A Aham. comunidade hispânica não gosta muito, né, da competição com os brasileiros, rola um pouco de competição e tal. Então, acho que o grande desafio é você encontrar esse suporte, né? Porque também tem muita gente de vários backgrounds diferentes, então como é que você vai encontrar sua turma? Porque ninguém faz sucesso sozinha. Então, se você já está num nível mais alto, você tem que ter com quem conversar, né? E se você está num mais baixo, você tem que ter alguém para se inspirar, se você quer crescer, né? Óbvio. É que eu acho que todo mundo deveria querer, assim. Eu acho esquisito querer ficar estagnado. Então, você tem que ter alguém para se inspirar e tal. Então, é difícil você encontrar essas pessoas que vão ser esse incentivo, essa inspiração, e que não querem passar a perna, né? Que não querem, enfim, que vão realmente ser uma rede de apoio num momento que você precise. E que vai sair também para dar uma dançada e para uma balada, entendeu? Encontrar essa galera é difícil. E quando você encontra é muito bom. Nossa, e a situação de vocês aí vai continuar? Vocês já têm podem ficar aí para sempre? Ou quais são os planos, na verdade? Ficar forever and Menina, ever? Estados Unidos é um lugar muito estranho, né? Porque, assim, não sei, mas. Tipo, eu tenho um amigo que mora na Inglaterra e aí ele diz que o green card dele é para sempre. Hum. Aqui não. O green card é 10 anos. Então, cara, você pode renovar, mas são 10 anos de green card. Não Que sei na coisa. Austrália como é que funciona. Que aqui não existe essa coisa do green card. Tem todo um processo de migração, assim, que resulta na permanência residente. Não, residência Hum. permanente. Nossa, a gente troca, né? Residência permanente. E aí é para sempre, só que o que eles querem é que você aplique aí para a cidadania. Se você não aplicar para a cidadania, a cada 5 anos, se você quiser sair do país para viajar, aí você tem que aplicar para o visto de residente retornando para casa, que eles chamam, né? Returning Hum, home visa. Mas só. E sim, você é. pode ficar para sempre. Não, você só renova esse visto, de certa forma, se você quiser viajar para fora. Apenas. Aqui, a única pessoa que não tem que renovar visto é o cidadão. E tem uns prazos também. Tipo, você só pode ter green card, tipo, 2, 3 vezes. Depois tem que virar cidadão. Não tem essa de renovar para sempre. Então, os nossos planos, por enquanto, a gente aplicou para o green card, estamos esperando. A gente acha que vai sair esse ano ainda. São 10 anos de green card, então eu acho que a gente fica pelo menos 10 anos.
E depois eu não sei, assim, a gente tá começando a pensar em questões de aposentadoria e tal. Eu acho que eu quero conhecer mais os Estados Unidos Uhum. para ver aonde eu quero me fixar para sempre. Se vai ser aqui, se a gente, enfim, vai para Europa ou se volta para o Brasil. Mas eu conheço pouco os Estados Unidos, sabe? Até porque foram 2 anos de pandemia e tal. Eu conheço Nova York, não é Estados Unidos, uma bolha, é um negócio, é uma ilha, Sim, quase que um literalmente. país, É, por si só, né. é uma ilha, literalmente, assim, no meio de um país. No meio não, né? Na costa leste. Então eu queria conhecer mais, assim, para entender se a gente ficaria. Porque também tem um. Tipo, por exemplo, se a gente fosse passar aposentadoria na Europa. Tem um pouco de preguiça de me adaptar de novo a sistema, né, de imposto, tipo, todas as questões burocráticas que a gente tem que passar. A gente tem cidadania europeia, então essa parte seria mais fácil, mas ainda tem que se adaptar a um monte de coisa, né? E dependendo do Uhum. país, ainda tem língua para aprender. Então, assim, não é suco, né, de uva. Tem um processo, assim. Então, acho que eu gostaria de, tipo, conhecer um lugar nos Estados Unidos onde eu queira ficar para sempre, porque aqui eu já conheço mesmo, já, entendeu? Na Flórida, tem muito brasileiro na Flórida, né? Eu gosto da Flórida, Tem inclusive. muito Então. velho, né, que também vai pra lá pra se aposentar com o clima maravilhoso. Exato. E é mais barato, né? E tal, tem praia. Quem sabe? Não sei, mas o plano é pelo menos mais 10 anos. Ainda não vai ser hora de se aposentar. Deixa, vamos ver, né? O sonho vou lançar mais alguns livros, né? Enfim, ver o que vai acontecer. E como que tá o plano da Larissa de 60 anos, da ioga toda, eh, Continua igual, é que agora eu tô melhor, né? saudável? Eu falei isso no podcast? Falei, né? Aham. Que era o plano era esse, você estava na ioga super focada, que o plano era pensar na Larissa de 60. Você já chegou na parte que eu parei de fumar? Eu não sabia que você fumava, então acho que não virou então, não, Ainda não virou um assunto. ainda não. Então, em 2020 eu parei de fumar. E o plano é a Larissa da yoga com 60 anos de cabeça para baixo na praia. E Continuamos no plano. Agora estou mais saudável ainda. Tenho um personal trainer. Vou para academia sempre. E o plano agora é Larissa de uns 37 correr uma maratona. Daqui uns 3 anos, quem sabe? maravilhosa! Tô treinando, falei pro personal, que é um objetivo, não é para correr, tipo, não precisa ser esse ano, não precisa ser ano que vem, mas quero correr uma maratona. Ai, é muito bom. É o tipo de coisa que quando você tá fazendo, você tá lá, por que que eu resolvi fazer essa merda? Na verdade, antes, quando você tá treinando, quando você começa a fazer treino longo de 30 quilômetros pra cima, 25 quilômetros pra cima, você já fica, que merda que eu fui inventar. Aí, enquanto você tá correndo a maratona, é tipo, puta que pariu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu paguei dinheiro, gente, pra estar aqui. Mas é quando você termina, ai, é maravilhoso. É um sentimento, assim, muito bom, de você se sente poderosíssima, de tipo, se eu fiquei 4 horas correndo aqui, gente, eu faço qualquer coisa na vida. Então, Eu é, só posso imaginar. é muito bom. Quero. Então, e eu tô Esse, aqui, ó, cadê? Em maio de 2019, é onde eu estou. não Nos... parei de fumar ainda, vou parar de fumar em 2020. Fumando não dá para correr maratona. Então, o que acontece? O objetivo Larissa Saudável sempre teve, mas era muito difícil, né, e tal, aí, tipo, ansiedade, depressão, não sei o quê, tanana, tanana. E foi quando eu comecei a me encontrar comigo, com o meu livro, com o meu propósito, que as coisas foram acalmando. E aí foi ficando mais fácil largar o cigarro, né, para ter uma vida mais saudável, para yoga, para não sei o quê, tananã. E aí, por exemplo, eu comecei a correr esse ano passado.
E aí, tipo, sei lá, que eu precisava fazer exercício, não sei o que, não sei o que. E aí eu me apaixonei. Então, mas eu não tenho pressa. Tipo, eu comecei a fazer o personal esse ano. Eu falei, agora que eu me apaixonei por um esporte que nunca tinha acontecido antes, quero ficar boladona e ir até o final. Aí eu fui teve a maratona aqui, né? Aí eu fui ver o pessoal correndo, é muito legal. Todo mundo celebrando, e aí tem as placas, tem umas que são tipo, you go, não sei o quê, e tem umas irônicas assim, tipo, why? Tipo, run like a scared chicken, sei lá, tipo, tem uns negócios engraçados também. E eu achei a energia incrível. Assim que eu conseguir, eu vou fazer uma prova pequena, sabe? Só, tipo, quero fazer com calma, assim, não quero que. Diferente de tudo que eu fiz na minha vida, né? Vamos dizer que o livro foi um divisor de águas, mas diferente. Antes do livro, quando eu fazia sem pensar muito, vou fazer, né? Agora tudo tem mais calma, tipo, acho que é legal, tô namorando, pans, né? Tô pensando na ideia. Quem sabe no outono eu corro 5 quilômetros, né? Pra ir se acostumando e tal. Nossa, ótimo, ótimo plano. E o plano de vocês explorarem mais os Estados Unidos e talvez, né, talvez achar uma outra cidade, um outro lugar. O que vocês acham que vão ser, assim, fatores determinantes? Porque, né, você recentemente também escreveu sobre muito vocês serem o único casal lésbico nos lugares. Insuportável. É assim, porque. Então, de novo, né? Quando eu tava em São Paulo, eu tava na minha bolha, eu ia viajar com as minhas amigas, nem olhava pro lado, né? E eu, a esposa, as amigas, eu nem prestava atenção no que estava acontecendo do meu lado. E hoje a gente vai para os hotéis legais e tudo mais, e não é... E eu não me sinto desconfortável em Nova York exatamente, mas eu acho esquisito, assim, sabe? Tipo, primeiro que já é esquisito porque eles demonstram carinho diferente. Então já daí já, né, um beijo, um abraço já é esquisito para eles, ponto. Choque já tá aí, né? Ponto. É esquisito, né? Gente estranha. E aí a gente é lésbica e eu acho que esse nem é o problema, porque já tá chocado pelo abraço e tal. Mas eu não sei o que seria determinante, assim, eu acho que tipo, eu gosto muito de Nova York, New York City. Eu já me acostumei com o inverno, isso nem é um problema mais. Eu gosto da diversidade e tudo mais. Eu acho que o que faz muita diferença é a comunidade que você encontra, né? É a comunidade que você faz. Então, acho que hoje, se eu fosse escolher uma cidade para morar, eu escolheria uma cidade que tem segurança, diversidade, coisa para fazer, teatro, não sei o quê, mas que já tem uma galera que eu conheço, já me sinto confortável, sabe? Tipo, eu tenho amigos na Califórnia, eu tenho amigos na Flórida. Eu não iria de novo, tipo, chegar numa cidade sem conhecer ninguém. Só se fosse Londres. Mas acho que, enfim, mas é um. Eu saberia que se eu fizesse isso, seria um ano ali bem chato, assim, de tipo, fazer esse processo de conhecer as pessoas, sabe? É boring. É cansativo. É cansativo. E, Ainda tipo, mais. nunca para, né? Mas, assim, quando você já tem seus amigos, tipo, você vai conhecer porque você quer continuar tendo amigos, mas você já sabe que você pode ligar pro Zezinho e falar: ai, vamos sair pra dançar? Vamos. Né? Vamos ao teatro? Vamos. Quando você não conhece ninguém, é mais cansativo. É mais chato. Se você pudesse dar um conselho para Larissa de 4 anos atrás, que estava fazendo o projeto 30 Days to 30, que Menina, tava. você chegou nesse lugar. Aham. Uau. O que você falaria para ela? Nossa, Porque não faz tanto tempo, mas porque a gente teve essa pandemia, parece que foi uma outra vida, né? é.
Então, o 30 Days to 30 foi uma série de poemas para comemorar os meus 30 anos. Eu acho que eu falaria: "Não desiste, minha filha, porque você vai escrever mesmo, é sobre isso. Decide se você quer fazer em inglês, em português, em Só alemão", vai, entendeu. Mas mas vai, que é isso mesmo. E eu acho que eu ganhei mais em escrever em português. Me dedicar mais à escrita em português, mesmo lendo muito livro em inglês, mesmo estudando aqui, eu acho que na hora de sentar para fazer, ganha muito mais profundidade, que é uma coisa que eu gosto, entendeu? uhum. Tipo, se me pedir para escrever um livro, 5 passos para se adaptar no exterior, eu vou escrever. Mas eu acho que o meu livro tem muito mais a agregar na vida das pessoas do que eu te disser como você vai se adaptar no exterior, passo a passo. Uhum. Entendeu? E tem planos de traduzir o livro para outras línguas? Então, menina, vamos embora. Vamos achar uma editora. Quero. Eu vou. Eu tô tentando, né? Porque a vida do artista é tentar achar um agent para lançar aqui. Porque o que eu aprendi lançando independente é que é muito legal, você tem controle de tudo, tururu. Mas você tem que ter controle de tudo. Ou seja, gente, essa vírgula aqui não tá legal, alguém precisa mudar. Quem tem que fazer? Você. Ah, tem que ser você que tem que fazer. Ah, gente, não quero, decide. Ó, tem coisa que assim, não quero, sem tempo, irmão. Não quero ter que pensar, ter que resolver. Só faz. Essa parte da edição, para quem quer escrever, eu aconselho assim: saiba muito bem o que você quer, porque o editor vai tentar botar o bedelho dele no seu livro. E se você não souber, se você tiver, você vai ceder. Então, saiba quem você é, saiba o que você está escrevendo. Mas eu diria mais sobre a questão de marketing, sobre entrar num mercado diferente e tal, assim. O mercado, né, literário brasileiro já é um mercado novo para mim, porque eu nunca fui escritora na vida, lançada na vida, e eu não quero fazer esse trabalho no mercado americano, assim. É um Uhum. mercado muito maior, tem muitas outras coisas que eu não conheço, e eu prefiro dedicar meu tempo à minha escrita do que a entender 100% o mercado e como desbravar. Eu quero uma ajuda e eu tô atrás dessa ajuda, assim. E você tem planos de escrever um livro em inglês? Então, não você sentar e traduzir o seu livro agora, mas assim, escrever um livro em inglês. Não, porque eu acho que vai perder. Foi o que eu falei, eu acho que vai perder muita profundidade. Eu acho melhor escrever em português e traduzir, mesmo que ele seja lançado em inglês antes, o que parece Uhum. estranho, mas eu acho melhor o processo ser feito em português, Olha, bem interessante isso. né? Haja terapia pra gente chegar nesses lugares de entendimento, tipo, não, eu consigo me comunicar melhor dessa maneira e eu vou fazer assim. Você aprende com o livro também, porque na hora da edição, na hora que você vai, né, botar ele para rodar na gráfica, tudo é uma questão de decisão, né? Tipo, a editora acha que assim fica melhor, mas não é o meu livro. O que a editora acha não comunica o que eu quero falar, Uhum. entendeu? E às vezes não é uma vírgula, mas às vezes ela, tipo, sugere um parágrafo diferente, alguma coisa. Você tem que saber o que você quer. E se algumas coisas você vai aceitar, óbvio e tal. E outras não. E eu acho que essa foi a parte mais difícil do meu livro. Eu achei que escreveu, tá pronto, mas não. Você tem que tomar decisões o tempo inteiro, até ele ir para a gráfica. E depois também, mas enfim, eu acho que esse processo da edição é mais difícil dessas decisões. Assim. Um grande processo de ser assertiva, né, com o que você quer e não ceder, porque, cara, como é difícil a gente sair desse lugar de querer agradar os outros e, tipo, não, você vai lutar pelo seu livro, o livro é meu.
Você Doida pode mesmo. ser um profissional, editor há 50 anos. Se eu não quero fazer isso, eu não vou. E aí a gente dizer não pro outro, que é o falar o sim para nós mesmas, muitas horas é difícil para um caralho. E eu acho que foi bom ter feito o primeiro independente, porque eu tinha todo esse controle. Eu não sei se eu ia numa editora, né, dentro de uma editora, eu ia falar, claro, sim, senhor, taranã, e não ia ter um livro que ia estar realmente conectado comigo, e às vezes ele nem ia performar bem, porque eu não Não era você. consegui fazer o que eu queria, sabe? Às vezes a pressão do contrato tira um pouco do seu trabalho. Então, no segundo eu já sou mais dona de mim. Já fiz, entendeu? Sei fazer. Se não quiser, o problema é seu, que o meu vai ficar bom. Muito bom. Larissa, foi um prazer enorme Prazer conversar foi com você. meu. Muito obrigada pela sua presença. Mas antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Basicamente, Exalta as Manas. Exatas, manos! Falou Eu certo, vou, hein? é, eu vou indicar meu próprio livro, Por favor. chama Não Tudo que esperava. Aprendi em Nova York. São crônicas sobre todas as vezes que eu saí de casa. É um memoir de autoconhecimento para você descobrir quem você é, tomar suas decisões, realizar seus sonhos, né? Sair do limbo e ser a protagonista da sua história. Mais alguma indicação ou só esse livro maravilhoso? Olha, para quem é escritora, eu indico também o A Room of Your Own, da Virginia Woolf, que um teto todo seu, acho que é em português, que é um livro incrível para te orientar nas suas indecisões editoriais. Virginia Woolf conversa com você, ela pega a sua mãozinha e fala: linda, não é assim que acontece, entendeu? Ela contextualiza a mulher na escrita, basicamente, tal. E ela diz que uma mulher, para escrever romance, ela precisava de 100 anos de história como escritora e um teto todo dela, né? Ela não pode escrever na sala porque as pessoas interrompem e tal. Então é um balde de apoio emocional, assim, para escritoras. E para quem está um pouco no limbo, assim, da imigração, está procurando se entender, eu indico o Untamed, da Glennon Doyle. Indomável em português, tem em português, que é um memoir, é o terceiro memoir dela, e é sobre ela se descobrir como mulher, como escritora, como lésbica, como pessoa, depois que ela já tinha, né, toda uma vida estruturada, tipo, quase 40 anos, e ela fala: caraca, fiz tudo errado, mas agora vai dar certo. E chama Indomável porque ela diz que ela é uma chita, o animal, sabe? E uma chita não pode ficar presa, ela é indomável. Nossa, gente, profundo. Minha filha, que é pra você ir lá no fundo da alma e nunca mais deixarem ninguém mandar em você. E eu vou indicar o seu podcast, Tudo Sobre Coisa Nenhuma. Por mais que no momento ele esteja terminado, tem ainda 79 episódios para serem escutados. Então, vai lá e é interessante. O que eu gosto de maratonar em podcasts que, né, já viveram por um tempo é ter passado por momentos da história do mundo ou do país e tal que aquele podcast está vivendo. Então, né, eu tô maio de 2019, então vocês falando muito sobre aquele processo de transição da eleição do Coiso para ele ser o presidente, dos absurdos que acontecia ali naquele comecinho. Provavelmente vai ser muito interessante também passar pela pandemia, já sabendo como que foi, que eu lembro, né, você comentou do Mamilos. Mamilos foi o primeiro podcast que eu realmente escutei.
E aí eu fui maratonar e passei pelo episódio antes do Trump ser eleito. E aí elas falando ali e tal, tipo, né, e as análises, gente, imagina que esse cara vai ser eleito. E as coisas que falavam, eu, ai, gente, spoiler do futuro, como era bom a gente ser inocente desse jeito e achar que realmente isso não tinha como acontecer. E aí, escutar, né, do futuro já sabendo o que aconteceu, é um processo muito interessante. Então, Eu vai lá. chorei quando o Trump foi eleito, eu nem morava aqui. Eu falei, nossa, o mundo tá ruim mesmo, hein? Eu chorei quando o Bozo foi. Esse também, mas... É que eu acho que o Trump, ele foi um marco, assim, né? Do que o mundo... A gente acreditava que ele tinha solução. Aí veio e falaram, tem não, fia. Aí o Bozo foi só a confirmação, né? Eu, enfim, fiz campanha contra, mas foi meio que uma confirmação do que já estava acontecendo. Foi bem ruim. Mas agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Ai, gente. De tudo que a gente conversou, você falou das suas inseguranças, né, no trabalho agora e tudo mais. Existe algum projeto para você ser mais dona de si no futuro próximo? Credo, gente, olha, eu vou terminar esse podcast agora, acabou. Ai, foi uma péssima pergunta? Não, credo, porque aí eu tô tipo assim, puta, não sei, a gente vai terminar tão profundo com a Ai, ó, gente, esse que é o problema de você convidar gente que sabe fazer entrevista. Não, tá bom, então não precisa Profundo. responder. Então, posso falar uma coisa? Vou te indicar meu workshop, que é exatamente sobre você criar esse projeto. É um primeiro passo para você descobrir essa pessoa interior e criar seu projeto, criar sua estrutura e nunca mais deixar ninguém mandar em você. Porque eu sou aquariana. Ninguém manda em mim. O meu vem muito desse lugar, acho que é do medo do sucesso. Porque vocês comentaram sobre, né, você, de certa forma, ter sucesso. Não importa o que seja que você faz, significa que a atenção está para você. E se a atenção está para você, significa que você está mais suscetível à percepção das outras pessoas, às suas possíveis falhas, que elas podem nem necessariamente achar que são falhas, mas a gente se autocriticando, então vem desse lugar do medo do sucesso, porque não sei, vai ter que virar pauta da terapia semana que vem. Arrasou. Sobre isso. Obrigada. Muito bom. Amei. Larissa, uma última pergunta. Onde te encontram? Porque a gente falou tanto e a gente não falou de você, dos seus arrobas. Você tem tudo. Tem newsletter, tem site, tem o caramba 4, gente. O site é larissarinaldi.com. A primeira página é em inglês, mas se você apertar ali na direita tem em português também. Ali você assina a newsletter também. E o Instagram é @by, né, de feito por Larissa Rinaldi. O Twitter eu não lembro, mas o resto é tudo by Larissa Rinaldi. O Twitter Então, eu acho que não cabia, aí eu acho que eu botei outra coisa. O Twitter é menor mesmo também, que o nosso, para quem não segue ainda, gente, @mulheresimigrantes_pod, todos os lugares, menos o Twitter, que é só Mulheres Podcast. Nossa, agora me deu um branco. Enfim, vai estar aqui na vinheta do final, vocês escutam, nos sigam e vão atrás da Larissa também, do workshop dela, que eu já estou aqui animadíssima também. E que seja um sucesso maior ainda, que você saiba lidar com o seu sucesso, porque você é dona da porra toda e ninguém vai mandar em você além de você mesma. É isso. O brilho, né, que você perguntou lá na frente, quem é a gente na fila do brilho? A gente é o brilho, meu amor. Amém, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada a todas que escutaram até aqui.
Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar 5 estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente e se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.